Imagine um homem. Ele entra em uma sala. Não uma sala qualquer, mas uma com paredes cobertas por mapas. Mapas de ruas, de oceanos, de montanhas. Mas ele olha para o lado e vê um mapa que o paralisa. É um mapa da mente humana. Cada linha, cada curva, cada rua está marcada com uma única palavra. Ele percebe que, cada vez que ele fala, uma nova linha é desenhada. Uma nova rua é criada. A sua língua está, sem querer, revelando o caminho para os seus medos, suas ambições, suas inseguranças. O homem percebe que, com cada palavra que sai da sua boca, ele não está construindo uma ponte para o mundo, mas um mapa para os seus inimigos. Ele não se torna forte, ele se torna visível. E é sobre isso que o primeiro conselho de Maquiavel fala. A verdade é simples. Cada vez que você fala, você dá ao mundo um mapa para a sua mente. Você acha que a sua voz te torna forte, mas a verdade é que ela te torna um alvo. Em um mundo cheio de vozes desesperadas, aquele que segura a língua se torna um mistério. E o mistério gera medo, respeito e poder. Silêncio não é vazio, é uma tática, é invisibilidade. Enquanto outros se expõem com palavras, você aprenderá a se camuflar no silêncio. Não um silêncio passivo, mas um silêncio frio e calculado. O tipo que enerva, o tipo que comanda. Neste vídeo, você descobrirá 9 cenários mortais onde falar é rendição e silêncio é sobrevivência. Porque o homem que fala menos, vê mais. E o homem que nada revela, pode nunca ser controlado. A raiva torna os homens impulsivos. O silêncio os torna perigosos. A raiva é a emoção mais fácil de explorar. Seus inimigos querem que você perca o controle. No segundo em que você faz isso, você se torna previsível, visível e facilmente manipulável. É por isso que os homens fracos explodem. Eles gritam, enviam mensagens das quais se arrependem e fazem promessas que não podem cumprir. E depois de todo esse barulho, o que resta é que eles estão expostos, exaustos e não mais temidos. Mas uma mente maquiavélica trata a raiva como uma arma, com trava de segurança. Não porque a emoção seja ruim, mas porque é valiosa. A raiva é poder quando usada corretamente. O homem verdadeiramente perigoso não é aquele que grita, é aquele que sorri enquanto calcula, o que absorve o desrespeito, a traição e a zonraria e não diz nada, porque ele não está reagindo, ele está decidindo. Quando você fica com raiva, o silêncio lhe dá 2 coisas, clareza e controle. Clareza para ver a situação sem a névoa da emoção. Controle para escolher a resposta mais devastadora, aquela que não deixa espaço para retaliação. No silêncio, seu inimigo fica nervoso. Eles esperam gritos, retaliações, caos emocional. Em vez disso, eles se deparam com um vazio frio. Nenhuma reação, nenhuma explicação, nenhuma fraqueza para se alimentar. Este silêncio não é passivo, é uma contenção ativa. Diz, eu ouvi você, eu senti, mas você não vale a pena a explosão. Eu não resolvo as coisas com emoção, eu as resolvo com precisão. No silêncio você mantém seu poder, você cria imprevisibilidade, você força os outros a se perguntarem o que ele está pensando, o que ele fará. Essa incerteza é mais aterrorizante do que qualquer explosão, porque agora eles não sabem como ou quando você vai atacar. Eles simplesmente sabem que isso vai acontecer. Maquiavel aconselharia isso. Deixe que a raiva lhe faline, mas nunca a guie. Deixe que ela aguce suas decisões, não as sequestre. No momento em que você fala com raiva, você rebaixa a sua posição. Mas quando você não diz nada, você acende. Você se separa do impulsivo. Você se transforma do emocional em intocável. Então, da próxima vez que o fogo subir em seu peito, não abra a boca. Feche os lábios. Abra os olhos
e deixe que o silêncio construa a arma que eles nunca verão chegando. Leões não anunciam a caçada, eles apenas matam. Quando estiver vencendo, fique em silêncio, porque o sucesso deixa as pessoas com inveja, poderosas e ameaçadas. E quanto mais você fala sobre suas vitórias, mais você pinta um alvo nas suas costas. Maquiavel entendeu esta verdade. A visibilidade convida o ataque. Quando você fala de suas realizações, você alimenta a inveja dos medíocres. Você desperta inimigos que teriam permanecido adormecidos. Você alerta os rivais que agora querem sabotar a sua ascensão. Por que dar um mapa para eles? Deixe que se perguntem, deixe que adivinhem, deixe que pensem que você tem sorte enquanto se move com intenção nos bastidores. Porque o homem que vence silenciosamente constrói algo muito mais perigoso do que o reconhecimento. Ele constrói a mística. O silêncio, ao vencer, faz 3 coisas. Ela te protege. Ninguém pode atacar o que não consegue definir. O silêncio mantém sua posição oculta, seus movimentos obscuros e seu poder intacto. Ele amplifica sua força. As pessoas começam a cochichar sobre você. Como ele fez isso? Porque ele está sempre à frente. Você se torna uma lenda, não pelo que você diz, mas pelo que você esconde. Isso te mantém focado. A ostentação leva à complacência. Falar alimenta o ego. O silêncio te mantém alerta, disciplinado e faminto. No momento em que você começa a comemorar muito alto, é o momento em que você para de evoluir. E no mundo de Maquiavel, se você não está evoluindo, você está caindo para trás. Deixe que suas vitórias falem por si só. Deixe que outros expliquem seu sucesso enquanto você não diz nada. Porque enquanto eles estão falando sobre você, você já está planejando o seu próximo passo. E se alguém te desafiar enquanto você estiver na frente, não discuta, não justifique. O silêncio é a mensagem mais alta. Você não é um competidor. Silêncio enquanto se vence não é humildade, é uma estratégia. Ela mantém seu império protegido enquanto você o expande. Maquiavel não acreditava em compartilhar a fórmula. Ele acreditava em estar 10 passos à frente, enquanto todos os outros ainda estavam tentando entender o que tinha acontecido. Então, quando você estiver vencendo, não caia na tentação de deixar os holofotes sobre você. Mantenha-se frio. Fique em silêncio. Desde que seus inimigos pensem que você atingiu o pico, então esmague-os com seu próximo movimento silencioso. Não os confronte. Não explique. Simplesmente desapareça. Quando algum te trair, seu primeiro instinto será emocional. Raiva, desgosto, confronto. Você vai querer gritar. Você vai querer respostas. Não. É exatamente isso que eles esperam. É isso que lhes dá poder. Maquiavel jamais desperdiçaria energia com traidores. Por quê? Porque traição nunca é um erro, é uma decisão. E uma vez que alguém toma essa decisão, suas palavras não mudam nada. Mas o seu silêncio muda tudo. Você não lhes deve encerramento, você não lhes deve reação, você deve a si mesmo distância e um silêncio poderoso. Porque quando você desaparece sem dizer uma palavra, você faz 3 coisas brutais. Você nega a importância a eles. O confronto lhes dá o destaque. O silêncio os torna irrelevantes. Diz que você nem sequer merecia uma resposta. Você desencadeia a culpa deles. Palavras podem ser discutidas, mas o silêncio os assombra. Eles repetem mentalmente o que fizeram, porque não sabem como você vai retaliar ou se vai retaliar sequer. Você continua a sua vantagem por não dizer nada. Você permanece ilegível. Eles não sabem se você está planejando vingança ou se simplesmente parou de se importar. De qualquer maneira, você venceu. O homem traído que grita parece fraco. O homem traído que sorri e vai embora, aterrorizante. Seu silêncio envia uma mensagem mais profunda do que palavras jamais poderiam. Você perdeu acesso. Você me perdeu. E agora você está por conta própria. Maquiavel aconselharia isso. Nunca persiga encerramento,
Nunca implore por honestidade. Nunca dê a alguém a satisfação da sua dor. Deixe que o seu silêncio os castigue longe de você, mais do que a sua raiva jamais poderia. Isso não é sobre perdão ou vingança. É sobre poder. E quem se afasta primeiro, sem dizer uma palavra, o detém. Porque quando você desaparece silenciosamente, você os força a sentir cada centímetro da distância. Sem explicação, sem drama, apenas ausência. E a ausência, quando bem feita, é o ato mais barulhento da guerra. Então, da próxima vez que alguém te trair, remembre: não fale, não reaja, não explique. Simplesmente fique em silêncio. Deixe o silêncio ecoar e deixe-os afogar nele. Quanto mais barulhenta a sala, mais poderoso é o silêncio. Em cada grupo, as pessoas falam para provar algo: status, inteligência, domínio. Eles interrompem uns aos outros. Eles compartilham demais. Eles competem por validação através do ruído. Mas a pessoa que fala menos, aquela que se senta, observa e escuta, essa é aquela que todos começam a notar e a temer. Maquiavel entendeu o poder do observador silencioso. O homem que fala pouco controla sua imagem. O homem que ouve controla informações. Quando todos os outros estão falando, eles estão mostrando suas cartas, seus medos, seus objetivos, suas alianças, suas inseguranças. E você está coletando informações. Você aprende quem é fraco, quem está se esforçando demais, quem está mentindo, quem está desesperado por aprovação. Enquanto eles revelam tudo, você não revela nada. Isso é poder, porque em uma sala cheia de barulho, o silêncio se torna um sinal de que você não está emocionalmente apegado, que não precisa impressionar ninguém, que está medindo, calculando e possivelmente planejando. Seu silêncio faz as pessoas inquietas. Elas começam a se explicar demais perto de você. Elas começam a duvidar de si mesmas. Elas temem o que você possa estar pensando. Você ganha controle sem dizer uma palavra. Maquiavel diria: para dominar o poder, domine a percepção. E nada malda a percepção mais do que o silêncio. Em ambientes de grupo, cada frase que você diz é uma carta jogada. Segure suas cartas. Deixe-os jogar as deles primeiro. Deixe-os se revelar. Deixe-os se esgotarem na necessidade de serem ouvidos. Você não está lá para se juntar ao barulho. Você está lá para estudar o campo de batalha antes do primeiro ataque. E quando falar, fale pouco, mas diga o que corta. Suas palavras terão peso porque seu silêncio já impõe respeito. Nunca se esqueça de que o homem que fala constantemente está em busca de poder, mas o homem que não diz nada está deixando o poder vir até ele. Então, quando todos os outros estiverem falando, fique quieto, observe, ouça, aprenda, porque no mundo de faladores, o ouvinte se torna o mais perigoso da sala. No momento em que você se defende, você se encolhe. No momento em que você fica em silêncio, você se eleva acima. Ataques públicos nunca são apenas sobre palavras. Eles são projetados para desencadear seu ego. Alguém zomba de você, insulta você ou desafia você na frente dos outros, esperando que você responda emocionalmente. Por quê? Porque sua reação lhes dá relevância. Isso os coloca no seu nível. E pior, mostra que você é afetado. É exatamente aí que a maioria das pessoas perde o jogo. Elas se defendem, explicam-se, se vingam e assim, de repente, o agressor vence. Não com a verdade, mas com o controle da sua atenção. Mas Maquiavel sabia disso. O poder não está em vencer argumentos. O poder está em recusar-se a descer ao nível dos tolos.
O silêncio neste momento não é covardia, é comando, porque quando você não responde, várias coisas acontecem ao mesmo tempo. Você muda o foco. A multidão para de olhar para o zombador e começa a observar você. Como você vai reagir? Por que você está tão calmo? Seu silêncio se transforma em tensão, e tensão é poder. Você os faz parecer desesperados. Quanto mais eles atacam, mais eles parecem obcecados por você. Quanto mais você fica parado, mais composto e superior você aparece. Você protege sua posição. Um rei não discute com um bobo da corte. Ele observa, sorri levemente e deixa que a sala decida quem detém o poder real. No momento do desafio público, as palavras são iscas. Reagir emocionalmente é cair na armadilha. Mas o silêncio torna um ambiente desconfortável. Para eles, isso significa: você está abaixo da resposta, você não merece minhas palavras. Eu estou calculando, não reagindo. Maquiavel aconselharia: use o silêncio como escudo e o tempo como lâmina. Deixe o tolo falar, deixe ele reunir a multidão. Então, quando for preciso, ataque de uma maneira que acaba com tudo sem nunca ter que levantar a voz. Porque o homem mais assustador da sala não é aquele quem discute. É aquele que deixa os outros se queimarem tentando provocá-lo e nunca quebra a sua quietude. Então, quando você for ridicularizado publicamente, não jogue o jogo, fique em silêncio, fique de pé e deixe a sua ausência de reação se tornar a maior demonstração de poder na sala. Nunca revele o que eles acham que você não sabe. Essa ignorância é a sua arma. Quando você guarda informações que outros não têm, especialmente quando mentem, manipulam ou enganam, o seu silêncio se torna uma arma carregada. A verdade lhe dá poder, mas o silêncio lhe dá vantagem. A maioria das pessoas não consegue evitar isso. Elas descobrem algo e sentem a necessidade de expô-lo, provar que estão certas, confrontar o mentiroso ou vencer o argumento. Mas essa necessidade de falar é emocional, e a emoção entrega a sua vantagem. Maquiavel jamais desperdiçaria a verdade em confrontos. Ele observaria: deixe-os construir sua teia, deixe-os mentirem novamente e novamente enquanto ele observa em silêncio, memorizando cada tópico. Porque uma vez que eles pensam que você não sabe, eles agem com falsa confiança. Eles expõem mais, eles cavam mais, eles se enredam em sua arrogância. Seu silêncio lhes dá corda, seu timing lhe dá a vitória. Quando você sabe a verdade, mas não diz nada, 3 coisas poderosas acontecem. Você permanece no controle. Você escolhe quando e se agir. O elemento surpresa continua sendo seu. Você aumenta o erro deles. A confiança deles cresce e a imprudência também. E o dano que causam a si mesmos torna-se irreversível. Você tem todas as cartas na mão. Eles pensam que estão na frente, eles pensam que estão vencendo, até que um movimento, silencioso, crio, final, os esmaga com uma verdade que eles nunca previram. Maquiavel diria: nunca interrompa um inimigo enquanto ele está cometendo um erro. A verdade só é poderosa quando deliberada no momento perfeito em que desmantela completamente a sua posição. Se você revelar demais cedo, você os avisa. Se você revelar isso com raiva, perderá o controle. Mas se você ficar em silêncio e esperar, você os enterrará com suas próprias mentiras. Então, quando você souber algo que os outros não sabem, não diga. Deixe-os acreditar que são inteligentes. Deixe-os agir com ousadia. Deixe-os prosseguir. Porque seu silêncio não é ignorância, é uma armadilha. E quando chegar a hora certa, sua verdade não será dita com raiva, será executada com precisão. E naquele momento, o colapso deles parecerá destino, mas você saberá
que foi o seu silêncio que a construiu. A coisa mais perigosa que você pode fazer perto do poder é tentar impressioná-lo. Quando você está na presença de alguém mais poderoso, seja um superior, um porteiro ou uma pessoa com influência, a maioria das pessoas começa a se apresentar. Falam demais, tentam provar seu valor. Elas revelam toda a sua personalidade esperando aprovação. E assim, elas se tornam pequenas. Não porque sejam fracos, mas porque elas se fizeram altos. Maquiavel nunca bajularia o poder. Ele iria observá-lo, porque a verdadeira influência não é conquistada através do ruído, é conquistada através do mistério, da compostura e da contenção. Quando você está perto do poder, o silêncio se torna sua armadura, mostra disciplina. Pessoas poderosas não respeitam o desespero, eles respeitam o controle. Quando você fala, só demonstre confiança quando necessário. Você não precisa ser ouvido, você escolhe ser ouvido. Isso cria intriga. Se você não se apressar para falar, provar para executar, você se torna imprevisível. Eles começam a se perguntar o que você está pensando, por que você está tão calmo, o que você sabe que os outros não sabem, e isso vira a dinâmica. Ao não buscar validação, você cria uma autoridade sutil. Você não está buscando aprovação, você está avaliando silenciosamente. E isso inverte o poder dinâmico mais do que qualquer elogio jamais poderia. Maquiavel sabia que falar demais muito perto do trono convida à morte, não apenas política, mas social. Palavras soltas revelam ambição, honestidade demais desperta insegurança, familiaridade demais mata o mistério. Mas o homem que permanece em silêncio na presença do poder, que observa, escuta, acena e fala somente quando necessário, esse homem permanece ilegível. E pessoas ilegíveis são temidas, respeitadas e lembradas. Então, quando você estiver perto daqueles que têm status, riqueza, conexões ou influência, diga menos. Não se gabe, não bajule, não compartilhe demais. Deixe seu silêncio sinalizar autocontrole. Deixe sua presença falar por si. Porque no mundo de mendigos e artistas, o homem que não pede para ser visto torna-se aquele que eles não podem ignorar. E quando o poder começar a respeitar o seu silêncio, é aí que ele começa a gravitar em sua direção. O movimento mais poderoso sob vigilância é a quietude. Quando as pessoas estão observando você, sejam eles inimigos esperando seu erro, aliados tentando ler suas intenções, ou o público observando sua ascensão, cada palavra que você diz se torna munição, cada frase é dissecada, cada reação é estudada, cada explicação é arquivada. É aqui que a maioria das pessoas desmorona. Elas tentam esclarecer, justificar ou executar. Elas se tornam muito visíveis, muito disponíveis, muito fáceis de ler. Maquiavel sabia que o homem observado deveria se tornar ilegível, não através das mentiras, mas através do silêncio. Porque quando você não diz nada, quando você não faz movimentos bruscos, quando você não dá nada para eles trabalharem, você assume o controle da narrativa sem dizer uma palavra. Eis porque o silêncio sob observação é letal. Ele cria paranoia. Eles não sabem o que você está pensando, eles não conseguem dizer se você está planejando, se escondendo ou simplesmente despreocupado. A incerteza gera medo, e o medo ganha o seu espaço. Ele protege a sua estratégia. Cada movimento que você não revela é um movimento para o qual eles não podem se preparar. Seu silêncio se torna um escudo atrás do qual o seu verdadeiro poder cresce. Cria mística. Quando as pessoas assistem, mas não entendem, elas projetam, elas pensam demais, elas presumem que você é mais forte do que realmente é, porque elas não conseguem ver suas fraquezas. Maquiavel diria, se você precisa ser assistido, dê-lhe sombras, não substância. Quanto mais eles observam você e não conseguem nada, mais frustrados ficam. Eles começam a se expor, eles revelam sua intenção, eles fazem movimentos tentando extrair uma resposta de você. E é aí que você ataca, não com palavras, mas com resultados. Porque quando você está sendo observado, você não alimenta a curiosidade, você a mata de fome. Você se torna um espelho. Eles veem o que querem ver e nada mais. E enquanto eles se distraem com seu silêncio, você constrói poder silenciosamente em segundo plano. Então lembre-se disso. Quando os olhos estiverem em você, faça menos, diga menos. Não revele nada. Deixe-os olhar, deixe-os pensar, deixe-os falar.
porque o homem observado que permanece em silêncio torna-se um mito. E os mitos são intocáveis. O homem que revela seu plano dá aos outros o poder de destruí-lo. Quando as pessoas perguntam o que você está planejando, o que vem a seguir, quais são seus objetivos, no que você está trabalhando, pode parecer inofensivo, mas entenda isso. Cada pergunta sobre o seu futuro é uma tentativa para mapear sua mente. Depois que eles souberem o que você está construindo, eles podem se preparar para bloqueá-lo. Ou pior, roubá-lo. Maquiavel nunca entregaria seu projeto porque a visibilidade convida à interferência e a exposição precoce mata o momento. Você pode pensar que compartilhar seus planos gera confiança, mas não gera. Gera escrutínio. E quanto mais as pessoas sabem, mais você fica limitado pelas expectativas, dúvidas e manipulações delas. Seu silêncio aqui não é segredo, é proteção. Eis aqui o que o silêncio lhe proporciona quando perguntado sobre seu next move. Liberdade de execução. Quando ninguém sabe o que você está fazendo, você pode mudar de curso a qualquer momento, sem julgamento, sem resistência. Proteção de sabotagem. Quanto menos as pessoas souberem das suas intenções, menos pessoas podem arruiná-las. Os ciúmes muitas vezes vêm disfarçado de conselho. Mantenha sua visão protegida. Poder através da imprevisibilidade. Pessoas imprevisíveis são difíceis de controlar. Quando ninguém consegue antecipar o seu próximo passo, eles não conseguem preparar defesas. Silêncio não significa que você não tem nada planejado. Significa que você está jogando acima da mesa enquanto constrói embaixo dela. Se alguém continuar pressionando, sorria e desvie. Tem algumas coisas em andamento. Gosto de me mover silenciosamente. Deixe-os adivinhar, deixe-os especular. Nunca deixe que eles confirmem. Maquiavel diria: um homem com um plano conhecido é um homem com uma fraqueza conhecida. Quando eles sabem para onde você está indo, eles vão esperar lá para detê-lo. Mas quando seu silêncio encobre seu caminho, cada passo se torna um ataque surpresa. Então, quando perguntarem qual será seu próximo passo, não diga nada sério. Fale na névoa, haja em silêncio e ataque com clareza. Deixe que seus resultados revelem sua ambição. Deixe que seus inimigos aprendam tarde demais o que você estava construindo, porque quando eles descobrem, já era. Você já passou por 9 situações em que o silêncio não é só inteligente, é letal. Cada momento foi uma trape para o homem comum. Cada situação é um teste, e a maioria falha porque fala, quando deveria ter ficado em silêncio. Mas você não é a maioria dos homens. O mundo ensina para você falar alto, se defender, se explicar. Eles dizem, fale o que pensa, expresse sua trurré, não deixe ninguém passar por cima de você. Mas esse conselho é feito para o emocional, o previsível, o fraco. Maquiavel riria isso, porque no seu mundo, ou mundo real, aquele que fala demais cedo perde o poder antes do jogo começar. Sejamos claros, silêncio não é submissão, não é passividade, não é fraqueza. É controle. O homem que consegue segurar a língua quando insultado, que consegue manter a calma quando estiver com raiva, que não se vangloria quando vencer, esse homem não está com medo, ele está calculando. Revise cada situação. Quando você é insultado publicamente, o silêncio protege sua imagem. Você não diminui você mesmo, você se eleva. Quando você está com raiva, o silêncio é domínio emocional. Qualquer um pode atacar. Só os fortes conseguem se conter e planejar. Quando você está vencendo, o silêncio mostra que você não está viciado em validação. Ele diz ao mundo, eu não preciso de aplausos, eu jogo por resultados. Quando todo outro está falando, você escuta, você reúne informações, eles revelam tudo, você não revela nada. Quando você é ridicularizado ou desafiado, o silêncio é dominação. Não se discute com palhaços, você deixa a corte decidir quem é o rei. Quando você é traído, o silêncio é a solução, a lâmina lenta. Não anuncie sua vingança, execute-a quando eles esquecerem que tem uma dívida com você. Quando você sabe a verdade que os outros não sabem, você não a expõe, você espera, você deixa continuarem mentindo. Porque quanto mais mentem, mais fatal se torna a sua verdade. Quando você está na presença do poder, o silêncio é respeito. Não para eles, mas para si mesmo. Você não precisa se apresentar. Você não é um bobo da corte, você é a futura ameaça que eles não veem chegando. E quando você está sendo observado, o silêncio é um escudo. Quanto mais eles olham, menos aprendem.
você se torna um mito porque eles não conseguem ler o que você nunca disse. Todos os 9 momentos compartilham uma lição. Silêncio não é a ausência de ação, é a ocultação dela. Quando você segura suas palavras, você não perde presença, você ganha mistério, você se torna imprevisível, ilegível, perigoso. É por isso que os barulhentos raramente são temidos. Eles mostram suas cartas, eles reagem, eles revelam fraqueza em cada palavra. Mas o homem silencioso, ele é temido, porque você não sabe o que ele está pensando, você não sabe quando ele vai atacar, você nem sabe se já perdeu. Esse é o lado maquiavélico. Em guerra, o primeiro a falar muitas vezes morre. No poder, a voz mais alta é desafiada. E na vida, o homem que não consegue calar a boca é o mais fácil de destruir. Então entenda isso. Cada vez que você escolhe o silêncio, você não está